Agora imagine a cena. Você está nos anos 70, do outro lado do mundo, numa praia perdida na Índia. Não existe celular, não existe internet e muito menos GPS para dizer aonde que você está. Só areia, mar, uns hippies do planeta inteiro e festas que simplesmente não acabavam. E agora, se eu te dizer que o mais louco dessa bagunça toda acabou dando origem ao Psytrance, um gênero que saiu de luais em praias improvisadas e hoje reúne milhões de pessoas ao redor do mundo todo. E mano, a história por trás disso tudo é muito mais natural e fluida do que você pode estar imaginando. Se você, assim como eu, frequenta festivais de Psytrance ou as famosas raves hoje em dia, já viu milhares de pessoas dançando juntas, todas conectadas em cenários psicodélicos gigantes e uma energia quase espiritual e de outro mundo. E provavelmente pensou, como chegamos aonde estamos hoje? Mas poucos sabem que tudo isso começou de uma forma extremamente simples. Durante muito tempo, eu também pensava que o Psytrance tinha surgido em Israel ou em algum lugar do Oriente Médio, até descobrir que suas raízes realmente estavam em outro lugar completamente inesperado. Goa, uma pequena região costeira da Índia. E quando você entende a história, passa a enxergar a cultura do Psytrance de uma forma completamente diferente. Tudo começou lá nas décadas de 60 e 70. Na época, milhares de hippies viajavam pelo mundo em busca de liberdade, espiritualidade e novas experiências. Muitos deles acabaram chegando em Goa. Ali surgiram festas improvisadas na praia que duravam dias inteiros. No começo, não existia nada de Psytrance, nem mesmo a música eletrônica naquela região. As festas de lua cheia em praias como Aruna começaram nos anos 70 com muita música ao vivo, principalmente rock psicodélico de bandas como Grateful Dead e Pink Floyd, ou qualquer som que te transportava ali para outro estado mental, né? E rituais ali de espiritualidade, tudo para dar uma maior imersão ali para a pista, certo? Mas a chegada dos anos 80 aconteceu algo completamente novo e inesperado. Viajantes europeus trouxeram fitas de acid house, EBM e techno, e os pioneiros como Goa Gil, que até hoje é reconhecido como pai fundador e pioneiro do Goa Trance, aos poucos foram misturando esses sons que vieram lá da Europa com a cultura psicodélica e o ambiente espiritual já existente em Goa. Nascia então o que ficou conhecido como Goa Trance, uma música hipnótica, espiritual e futurista ao mesmo tempo, tudo para misturar ali na pista, né? Mas o Goa Trance ainda não é o Psytrance que conhecemos e escutamos hoje em dia. E foi justamente uma mudança tecnológica que transformou toda essa história para sempre. Durante os anos 90, produtores começaram a experimentar sintetizadores, samplers e softwares, as famosas DAWs, cada vez mais avançados. Com isso, o som acabou ficando mais pesado, mais encorpado, mais rápido, mais complexo e com cada vez mais camadas que transformavam uma simples batida em algo que parecia vir de outro mundo. Os elementos melódicos do Goa Trance começaram a dar espaço para a linha de baixo mais marcante. Efeitos especiais e texturas psicodélicas foram acrescentadas para dar mais profundidade ao som. Então, foi nesse momento que nasceu oficialmente o Psychedelic Trance, ou para nós os mais íntimos, o nosso querido Psytrance. Artistas como Infected Mushroom, Astral Projection, Hallucinogen ajudaram a espalhar o gênero pelo mundo todo. O movimento saiu das praias de Goa e conquistou a Europa, Israel, América do Sul e depois praticamente todos os continentes. Com o tempo e os avanços tecnológicos, surgiram diversos subgêneros. Os principais são o Fuon, aquele acelero mais calmo, eu sei que parece contraditório, mas para mim é o meu gênero favorito, o Progressive Psytrance, a nossa querida e odiada farofa, o Dark Psy, trazendo aquele lado mais sombrio, o Forest, trazendo um lado mais natural, né? Mas ainda assim acelerado, o High-Tech, te levando ali para uma nave praticamente de outro mundo. Cada um com a sua própria identidade, mas todos compartilhando a mesma essência psicodélica criada décadas antes nas praias indianas. E talvez essa seja a parte mais interessante de toda essa história que eu tô contando pra você. O Psytrance nunca foi apenas um estilo musical ou um tuts-tuts, né, um tec-tec ali pra doidinho. Ele nasceu com uma experiência coletiva, uma tentativa de criar conexão através da música, dança e da liberdade de expressão do próprio corpo. Por isso, tantos festivais ao redor do mundo parecem mais uma comunidade temporária do que simplesmente um evento musical. Um adendo de mim mesmo é que quando eu estou na rave, a sensação que tenho é que eu realmente estou em outro lugar. E eu não tô falando de estar em outro estado
cidade ou país. Mas sim, a sensação que domina é que eu não estou na Terra. E sim, uma grande viagem que é difícil para mim mesmo estar explicando para vocês em vídeo. Eu acredito que quem frequente rave, sabe exatamente do que eu tô falando. Então, é por isso que quando você entende suas origens, percebe que a cultura psytrance é tão importante quanto a própria batida, já que desde sempre foi um movimento contra a cultura inspirado na sua liberdade de se expressar na pista, seja com ideias ou danças ali completamente diferentes do habitual. Então vamos recapitular. O Psytrance nasceu indiretamente nas festas hippies lá de Goa. Primeiro surgiu o Goa Trance, misturando a música eletrônica com a cultura já psicodélica das praias de Goa. Depois, com a evolução da tecnologia musical nos anos 90, esse som ficou mais complexo e se transformou no atual Psytrance que a gente conhece hoje em dia. E o que começou em pequenas festas na praia, acabou se tornando um movimento global que reúne milhões de pessoas no mundo inteiro. Inclusive, aqui no Brasil, o Universo Paralelo é um dos eventos que mais é reconhecido pela cultura psytrance no planeta inteiro. Tudo isso sem perder as suas raízes de liberdade, experimentação e conexão humana. Afinal, quem nunca fez aquela amizade na rave que parece que vocês se conhecem há anos e apenas se encontraram no lugar perfeito e na hora exata? Agora, eu quero saber de você. Qual foi o primeiro festival ou artista de psytrance que te fez entrar nesse universo? Comenta aqui embaixo porque eu vou estar lendo cada um dos comentários e respondendo cada um de vocês. E se você gosta de música eletrônica, cultura rave e história dos gêneros musicais, já se inscreve nesse canal porque os próximos vídeos vou estar explorando a evolução completa da cena eletrônica mundial e quem foi os pioneiros que nos ajudaram a trazer a nossa tão querida e amada cena. Nos vemos no próximo vídeo, muitíssimo obrigado pela sua atenção e até logo, seus noias! Tamo junto!